Ressignifique as suas memórias, porque até aquilo que poderia ter sido uma tragédia foi na verdade um grande livramento de Deus sobre a tua vida. O apóstolo Paulo está dizendo todas as vezes, o que ele está dizendo? Ele está criando uma memória, ele está dizendo, olha, quando você pegar o pão e o vinho, lembra de uma coisa, porque se você criar a memória verdadeira, você também vai poder fazer o que a Bíblia diz a respeito daquele ambiente. Muitas pessoas criam memórias erradas, têm traumas em cima de coisas que são boas. Ele tem situações que o coração dele é fechado, por conta de uma experiência ruim que ele viveu. Então eu nunca vou fazer uma viagem para tal lugar. Por quê? Porque aconteceu tal situação. Não, ressignifique as suas memórias, porque até aquilo que poderia ter sido uma tragédia foi na verdade um grande livramento de Deus sobre a tua vida. Agora pense bem, quando Pedro negou Jesus, ele negou quantas vezes? 3, não foi? E o galo cantou quantas? 1, tá? Porque tem gente que bota o galo também cantando um monte de vezes, né? A grande questão é que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, você imagina quando Pedro ouviu o galo cantando, o que ele se lembrava? Para mim e para você, ouvir o galo cantando é um amanhecer, sim ou não? E até gostoso, né? Tem gente que acha o máximo. Agora para Pedro, não devia ser nada agradável. Porque as lembranças não são as mesmas para todo mundo. Para uns, uma alegria do amanhecer, o galo cantou, oh dia maravilhoso. Para Pedro, a lembrança de que um dia ele negou o seu maior amigo, o seu discipulador, o seu Jesus, o seu Cristo. Agora Jesus cura Pedro como? Perguntando para ele 3 vezes, tu me amas? Depois, tu me amas? E Pedro, eu te amo. A terceira, tu me amas? Será que precisava Jesus perguntar 3 vezes? Porque 3 vezes ele nega, 3 vezes ele afirma. Porque Jesus queria curar as lembranças que estavam nele, para que ele pudesse seguir em frente. Então nós temos memórias que nós carregamos na nossa vida. Algumas memórias que elas acontecem a partir da nossa história. Ninguém vai entender essas memórias, porque tem a ver com a sua história, como eu já lhe disse. Algo que você é apaixonado, alguém diz assim, para mim não faz diferença. Eu estava esses dias com um líder, um pastor, de uma grande igreja no Brasil. Eu disse, vai lá em casa um dia, tal. Ele falou, apóstolo, o dia que eu for lá, você me leva ali no Vomaltine? Aí eu falei, eu estou acostumado a levar pastores num restaurante chique. Levo mesmo, porque eu honro o profeta. Ele falou, não, eu quero o Novo Vomaltine. Novo Vomaltine é um lugar na Dutra, que tem lá um pão com linguiça, tem uns negócios, tal. Aí eu falei, você tem certeza? Eu moro em Penedo, você não está entendendo. Eu tenho restaurantes em Penedo que você vai assustar de ver, é internacional. Ele disse, não, é que toda vez que o meu pai me levava pela Dutra, eu parava com meu pai ali. E ali a gente comia tal coisa, tomava, o gelado lá do Vomaltine. Então você me leva lá? Eu falei, é lógico que eu levo. Talvez você diz assim, apóstolo, que perda de tempo. Eu tivesse com o senhor, eu ia num restaurante chique. Não, ele queria ir no Vomaltine. Por quê? Porque talvez não tenha sentido para você e nem para mim, mas a memória dele talvez traga à existência algumas coisas que tragam alegria. Eu tenho memória da ceia. Eu tenho a memória do cheiro do suco de uva. Chegava na igreja, eu pequeno ainda. Eu tenho a memória dos pães, da reverência, do silêncio, do hino que cantava antes. Eu carrego essa memória e ela é interessante, apesar de que a memória que eu preciso carregar não é esse aroma, não é esse ambiente, mas é que Jesus morreu e que eu tenho uma missão para cumprir nessa terra. É interessante que eu estava perguntando aqui a diaconia, né, aos líderes, como que a nossa ceia é preparada. Querido, eu fiquei tão orgulhoso, tão feliz, porque nós nunca instruímos nesse sentido, mas por uma decisão, por uma revelação, entendimento, eles disseram o seguinte para mim: a nossa ceia é preparada em jejum. Aqueles que estão cuidando da ceia têm que jejuar. Enquanto eles estão preparando o pão e vinho, não podem falar uma palavra com o outro. É silêncio dentro da sala. Não se fala nada. Jejum, silêncio. Antes de começar a preparar, tem um tempo de oração. Perdão, se perdoa, abençoa a vida do outro.
Porque eles entenderam, através de instrução, que Jesus um dia preparou a ceia. E elas estão hoje preparando aquilo que Jesus confiou a elas. E por isso preparam aquele pão, aquele vinho, em jejum, em silêncio, para que a bênção do Senhor seja plena sobre a tua vida. Então se você ouve isso, apóstolo, mas não faz sentido, podia alguém estar conversando. Claro que além disso, álcool em gel, máscara, touca, o cuidado natural. Mas o espiritual me chamou a atenção. O cuidado de jejuarem. Você está na sua casa e estão em jejum. Quando eles entram aqui com pão e vinho, querido, foi tudo muito bem preparado. Para que você não só coma um pão e beba um suco de uva, mas para que você viva uma experiência. E que a Bíblia está respaldando e dizendo, não é um símbolo religioso, é uma voz de Deus, é uma missão. É o apóstolo Paulo lembrando a igreja e dizendo, olha, faça isso e fale da morte dele até que ele venha. Então a memória que eu sustento serve como base para sustentar os ventos que me sobrevêm. Existem algumas memórias que Deus lhe deu, algumas experiências que você viveu, e que elas hoje podem sustentar a sua vida. Não se trata apenas da ceia, mas da memória e o compromisso que ela provoca. A segunda coisa que o texto diz, comerdes este pão. O que o texto diz? Agora, qual é o pão? Que pão é esse? A primeira coisa que eu quero aproveitar para apacentar a minha igreja, meu rebanho, inclusive os externos, e esse vídeo fique aí para muita gente aprender, é que muita gente pergunta o seguinte, tem um peso, né? Que pão é esse, apóstolo? Tem que ser o pão ázimo. O que é o pão ázimo? É o pão sem fermento. Porque me ensinaram, um dia eu vi na internet, alguém viu não sei o que, eu vi em tal lugar. Eu na internet nunca falei sobre isso. Se você ouviu, você ouviu de outro pastor. Só que quem é teu pastor, acho que sou eu, né? Então eu vi não sei o que e tal. Deixa eu lhe ensinar uma coisa que pode ser irrelevante, mas não é. A verdade, querida, a assembleia reunida em Corinto, o povo reunido em Corinto, era formado por gregos, vindos do paganismo. Pão sem fermento para eles não faz sentido algum, como faz para o judeu. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia à igreja de Corinto, não está se usando pão sem fermento, está se usando pão. Pão. Até porque, não olha com essa cara para mim não. Mas apóstolo, lá onde eu estava tem aquele biscoitinho assim, que a gente bota na língua, não pode nem morder, né? Eu nunca fui de lá, mas eu não sei, não pode nem... Na verdade, não existe, o símbolo não está se o pão tem fermento ou o pão não tem fermento. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade mental. Existe um argumento muito simples para isso. Deixa eu explicar uma coisa, querido. O vinho é fermentado. Apesar que nós usamos aqui é suco de uva. Você deve ter percebido no paladar já, né? Apóstolo, eu achei que eu não estava sentindo. Não, é suco de uva. Eu já te explico por que a gente usa o suco de uva. Mas o vinho é fermentado. Então se eu pegar o pão e dizer ele tem que ser pão sem fermento e tomar o vinho fermentado, não vai adiantar. Mas tem um texto na Bíblia que tem que largar o fermento. Eu vou te explicar sobre ele. Então o que eu quero te mostrar é que na época em que o Senhor instituiu a festa da lembrança, a ceia chamada festa da lembrança, é a festa para que eu tenha memorial, é o jantar para que eu me lembre do propósito, é Jesus se reunindo com os discípulos dizendo, faça isso em minha memória. E Paulo depois disse, olha, pregue a respeito da morte dele até que ele venha. Toda vez que você pegar do pão, pegar do vinho e beber e comer, você se lembre, tem uma missão embutida nesse ato, nessa experiência. Pregar o evangelho de Jesus até que? Até que ele venha. Então essa é a missão que eu tenho. Só que eu leio a palavra o seguinte, em 1 Coríntios 10:17, diz assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Vamos lá, de novo. Porque nós, embora o quê? Muitos, somos unicamente o quê? Um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando o apóstolo Paulo utiliza essa palavra pão, ele não está usando asmos. Porque asmos foi usado quando Jesus fez a ceia. A ceia de Jesus foi na Páscoa. No dia 14 de Nissan,
dias antes da Páscoa, se você mora em Israel e você é um judeu, você começa a jogar fora ou dar para os outros tudo que tiver fermento dentro da sua casa. Apóstolo, vou ter que fazer isso agora? Não. Eu estou lhe explicando como funciona a cultura em Israel. Tudo que eu tenho de fermento, não é só pão, tudo que tiver fermento dentro de casa, joga fora. Por quê? Porque eu preciso passar a Páscoa sem pão com fermento e sem qualquer coisa fermentada na minha casa. Porque é lei, é o entendimento. Quando Jesus fez a ceia, era dia de Páscoa. Claro que ele usou o pão que o povo tinha, sem fermento. Claro que não havia fermento na ceia de Jesus. Só que quando o apóstolo Paulo faz a ceia, ele não fala asmos, mas artos. Artos é pão. Pão fermentado. Então a questão não é o que eu creio, o que eu quero crer, é o que está escrito na Bíblia. O pão era fermentado. Que diferença isso faz? Nenhuma. Porque o apóstolo Paulo sabia que os gregos não faziam entendimento algum do que é o entendimento da Páscoa. A ceia era semanal. Uma vez ao ano tem a Páscoa. A ceia aqui é mensal, uma vez ao ano tem a Páscoa. Não, apóstolo, mas eu tenho meu pão sem fermento, então tira todo o fermento da sua casa. Porque se você come pão sem fermento aqui por causa de religiosidade, então não vale a pena tomar um café da manhã com pão fermentado. Porque se eu na casa do Senhor não uso fermento, eu vou usar na minha casa. Quem está entendendo ou não? Apóstolo, está um pouco doutrinário o culto hoje, né? É isso aí, tem pastor, tem que te ajudar. O que significa essa coisa tão sutil na nossa caminhada? É compreender a força do que o apóstolo Paulo queria nos ensinar. Ele está falando que o pão aqui é comum, só que tem um detalhe. Beberdes o cálice, vamos falar juntos? Beberdes o cálice. Ele fala, quando você pegar, tomar do pão, beberdes do cálice. 1 Coríntios 10, 16, 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, de novo eu vou ler aquele texto, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Por que o Projeto Vida não parte um só pão? Porque a ceia da igreja primitiva era um único pão. Oi, olhe para mim. Não era alguns pães, não era o que nós trazemos na bandeja, o pão picado. Era um único pão, tamanho suficiente para atender todos daquela casa, daquela celebração. Esse pão, ele era uma prancha assim, talvez uns poucos centímetros, e ele era partido, entregue por quê? Porque aquele pão significa um corpo. Então eu estou partindo um único pão. Apóstolo, então como que a gente faz? Da mesma maneira que o Projeto Vida não serve um único cálice. Você já participou da ceia de um único cálice? Quem já participou, levanta a mão. Deixa eu te explicar então. Participou, né, Adriana? O diácono, ele vem, entrega para você, pastor, aí ele passa um paninho aqui, ó. Aí ele vira. Vocês estão olhando para mim ou não? Aí você bebe aqui nessa partezinha aqui, ele passa o paninho. Só que você corre para ser o primeiro ou o segundo. Aí passou aqui, passou paninho. Irmão, chegar aqui já virou 8 pessoas talvez, depende do tamanho da boca, né? Aí começa a luta. Começa a luta, você fala, meu Deus, e agora? E em tempo de Covid então, como é que a gente faz? Aí você diz, apóstolo, mas se a Bíblia está dizendo que era um único cálice, chamado cálice da bênção, gente. E o pão era único. Como que nós então servimos 2, 3, 10 pães? Porque a comunidade da época não era desse tamanho. As pessoas tomavam ceia na célula. Se a gente fizer ceia na célula, vai dar. São 6 pessoas, 7 pessoas. Tu pega lá e vai virando, né? E tudo resolvido. Agora a grande questão é que nós não estamos quebrando uma doutrina. Nós estamos fazendo uma leitura para o nosso tempo. Da mesma maneira o pão ázimo. Quando alguém chega para mim e fala, apóstolo, mas tem que ser o pão sem fermento. Não, porque a Bíblia não me manda fazer isso. A Bíblia não me dá essa doutrina. Talvez você vá ouvir alguma coisa, alguém dizendo, não só sobre esse assunto, como vários outros. E talvez você mude o seu entendimento por ter várias pessoas te apacentando. Quando você chega aqui na casa do Senhor, eu quero dar a você, querido, o entendimento daquilo que se torna real e prático.
Então a ceia de um único cálice é possível hoje. Eu já tomei em Israel, inclusive, em Jerusalém, e tinha centenas de pessoas, e eu peguei a fila, contei assim, tinha uns 15 na minha frente, e tinha uns 200 atrás de mim. Eu falei, até que eu não estou tão ruim, mas é o mesmo cálice. E você diz assim, apóstolo, então vamos fazer aqui, eu faço para você, não tem problema. Eu faço, não tem problema. Só que não é coerente. Por que não é? Porque a ceia não é por causa de um único cálice, não é por causa de um único pão, é por causa de Cristo, é por causa do que o pão representa, do que o vinho representa, do que eu estou vivendo, a experiência que eu estou vivendo. Porque, irmãos, já estive em lugares que não tinha nem o pão direito. Eu já tive lugares que não tinha nem suco de uva, a gente improvisou com suco de laranja. Escandalize. Não tinha, gente. Tem lugares pobres da África que você, ou por favor, vamos trazer pão ázimo. Pão o quê? A gente não tem nem pão comum, como é que vai dar pão sem fermento? Então é a incoerência de algumas pessoas criarem teologias em cima daquilo que Deus nunca criou.